Política monetária. É de competência do BC cuidar do dinheiro, para que ele mantenha seu valor de compra. A política monetária é, então, de responsabilidade deste órgão, que tem como meta principal o controle da inflação. O país trabalha com o regime de metas inflacionárias. O BC deve cuidar para que a inflação esteja dentro de uma meta fixada pelo governo, permitindo um erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para poder atingir sua meta, o BC dispõe de 3 mecanismos: reserva bancária, compra e venda de títulos públicos e controle da taxa de juros. Controle da reserva bancária. Assim como as pessoas têm conta em banco, todos os bancos têm uma conta no BC. Os recursos provenientes desses depósitos feitos pelos bancos são denominados reserva bancária. Esta reserva tem origem nas seguintes fontes: X% sobre o volume que os bancos têm em conta corrente de clientes, Y% sobre o volume da poupança e Z% sobre o volume em depósito a prazo, CDB. Compra e venda de títulos públicos. Quando o Banco Central compra títulos públicos, está colocando dinheiro na economia e recebendo em troca os títulos. O contrário ocorre quando vende títulos. Neste caso, ele entrega títulos e recebe dinheiro, diminuindo o meio circulante. Controle da taxa de juros. Assim, quando o BC deseja estimular o consumo, ele diminui a taxa de juros e, quando deseja frear o consumo, aumenta a taxa. Vejamos como isso funciona. Se a taxa de juros for muito alta, as companhias podem postergar um projeto de investimento e aguardar um momento mais propício para fazê-lo. Do outro lado, se a taxa de juros for muito pequena, as pessoas e as empresas vão se sentir estimuladas a tomar dinheiro emprestado para se financiar, aumentando o consumo. Agora, veja o dilema do BC: se baixar muito a taxa de juros, incentivando o consumo, pode ocorrer que o mercado não esteja abastecido de mercadorias suficientes, o que vai acarretar inflação de demanda. Assim, o BC procura ser muito criterioso quando decide baixar, subir ou manter a taxa de juros. A mudança do patamar de taxa de juros no Brasil ocorre todo mês, na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. Esta reunião ocorre em 2 dias, sendo o primeiro para análise e o segundo para tomada de decisão. Com cada decisão de manutenção ou não de patamar de taxa de juros, o Copom também anuncia se o viés é de baixa, de alta ou neutro. Viés significa a tendência do comportamento da taxa de juros, podendo seu percentual ser alterado pelo presidente do BC, dentro dos limites definidos, sem necessitar de convocação extraordinária do Copom. Essa taxa anunciada é denominada de taxa Selic. A Selic é a taxa básica da economia, que remunera os títulos públicos, bem como os valores da devolução do imposto de renda. É nessa taxa que toda a economia se baseia para construir as outras. Política fiscal. Quando falamos de política fiscal, estamos nos referindo a arrecadações e gastos do governo. O responsável pela política fiscal é o Congresso Nacional, que aprova os orçamentos do governo. Para entendermos alguma coisa de política fiscal, alguns conceitos devem estar assimilados, a saber: resultado primário, déficit superávit, número que revela se os gastos administrados pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos estão de fato dentro do limite das suas receitas. Nesta conta, não entra o pagamento de juros da dívida. Na realidade, o resultado primário é a diferença entre tudo que o governo arrecada e o que gasta. Resultado nominal, déficit superávit, resultado primário mais encargos dos juros da dívida nos 3 níveis. Dívida líquida do setor público, soma dos compromissos menos os recursos que prefeitura, estados, União e suas estatais têm a receber de bancos, organismos internacionais e outras entidades. A dívida líquida reflete tudo que os 3 níveis de governo devem menos o que têm a receber. Façamos agora uma junção de política monetária com política fiscal. O que ocorre com a dívida do governo se o BC subir a taxa de juros? Ela vai aumentar, pois o governo é um grande tomador de recursos. Por este e outros motivos é que o controle da taxa de juros deve ser feito muito de perto, pois, na prática, uma alteração reflete em vários aspectos da vida econômica de pessoas e empresas. Política cambial. Muitos acreditam que o controle do câmbio é competência do BC. Na realidade,
depois que o país adotou o regime de câmbio flutuante, o BC apenas interfere no mercado de câmbio quando vê danos na economia do país, caso a taxa de câmbio se mantenha num patamar considerado muito fora da curva. Uma das maneiras de o BC interferir no preço da moeda é por meio de compra ou venda de dólares. Outra forma de intervenção é por meio da venda de títulos públicos que rendem dólar mais um cupom. Estes títulos permitem que indivíduos e empresas com dívidas em dólar se protejam de oscilações bruscas na cotação do real frente ao dólar. Se o real se desvalorizar, sendo o dólar o indexador do papel, sua rentabilidade irá compensar a perda. Mas que motivos tem o BC para intervir no mercado de câmbio? Sendo sua atribuição manter o poder de compra do real, e dado que hoje em dia vários produtos que consumimos são importados ou têm peças importadas, uma subida na taxa de câmbio eleva, também, o preço final do produto, o que traz consequências inflacionárias para o país. O BC está preocupado, também, com a entrada e a saída de dólares no país. Toda vez que acontece uma conversão de dólares para reais, ocorre a expansão da emissão da moeda, com efeito inflacionário futuro. Entretanto, precisamos de dólares para pagar nossas dívidas externas governamentais e privadas. Desta forma, a manutenção de um nível ótimo de reservas cambiais é desejada. Formação da taxa de juros. Antes de estudarmos a formação da taxa de juros no país, devemos compreender o significado da palavra juro. Juro significa o preço que estamos dispostos a receber por postergarmos a utilização do dinheiro. Assim, se preferimos receber 120 dólares daqui a um ano em vez de 100 dólares hoje, podemos concluir que a taxa de juros de nossa preferência é de 20%. A esta taxa damos o nome de taxa preferencial temporal. Ela é formada na hipótese de um mercado livre, regulado por suas próprias forças, com base nas taxas de preferências temporais dos agentes econômicos doadores de recursos e no retorno esperado dos tomadores, exprimindo a confiabilidade dos agentes com relação ao desempenho da economia. Por isso, em momentos de alta estabilidade, é de se esperar a elevação da taxa de juros, refletindo as incertezas associadas às decisões de seus agentes. A taxa de juros básica da economia brasileira é determinada pelo Copom. São avaliados itens como atividade econômica, ambiente externo, preços, mercado monetário e operações do mercado aberto, bem como tendências da inflação. Embasado no cenário desenvolvido na reunião, o Copom toma sua decisão, que é comunicada verbalmente ao mercado no final do segundo dia da reunião. Você verá o que é levado em consideração para tomar a decisão sobre a taxa Selic. São avaliados os seguintes itens: avaliação prospectiva das tendências da inflação, evolução recente da economia e implementação da política monetária. A taxa de juros fixada pelo Copom é a taxa base da economia. Em outras palavras, ela precifica os ativos do governo no mercado. É também conhecida como taxa livre de risco, pois nela está contida somente a remuneração pelo sacrifício da poupança. É, portanto, uma taxa mínima para um tomador de recursos e deve estar sempre abaixo dos retornos oferecidos pelos ativos privados. No que se refere à formação das taxas de juros de mercado, praticadas por bancos e financeiras, alguns fatores são levados em consideração, a saber: liquidez, refere-se à velocidade que um ativo se transforma em dinheiro, assim, é de se esperar que um investidor racional prefira, por uma mesma taxa de juros, adquirir um ativo mais líquido. Por consequência, quanto maior o prazo, maior deve ser a remuneração exigida pelo doador dos recursos. Risco do tomador: quanto maior o risco de o tomador não honrar seus compromissos, maior deve ser a remuneração exigida pelo doador dos recursos. Desta forma, já que bancos e financeiras trabalham com dados estatísticos, quanto maior for a inadimplência, maior deve ser a taxa de juros. Outros fatores como impostos, despesas administrativas e margem de lucro exigida compõem também o preço final dos empréstimos.